né? Agora, a sua presença no livro, né? Porque tem o Carlos Maltes também no livro, Sim. né? Que dialoga e que tenta, mais ou menos, ordenar o caos, digamos assim, né? Quer dizer, como é essa posição, a sua presença mesmo no livro, né? Quer dizer, aquilo é, de certa forma, o seu pensamento? Às vezes é, porque, veja bem, a minha ideia era a seguinte, né? Porque eu penso da seguinte maneira, isso tinha que ser verossímil, isso tinha que ser o mais próximo possível do que aconteceu na realidade. Então eu tinha que estar lá também, né? Então eu também sou um personagem de mim, autor, né? Embora os outros personagens também são. Então, às vezes, sim, é o meu pensamento. Outras vezes, não. Outras vezes é aquele cara que está ali. Em alguns, o processo de escrever esse livro foi meio esquizofrênico, porque tinha momentos que eu parava e dizia, não, para aí, quem aqui que sou eu nessa história? Né? Eu sou eu mesmo ou eu sou esse cara aqui? Eu acho que eu estou mais parecido com o Smith, às vezes, né? Então, vamos dizer assim, eu sou astrólogo profissional, já tem alguns anos, sou psicólogo também. Então, eu fiz um sorteio de números aleatórios que geraram datas, que geraram mapas. Então, eu colei esses mapas na parede, coloquei o nome dos caras ali e comecei a dialogar com eles. Então, eles realmente criaram uma certa independência, né? E eles entraram dentro do meu HD aqui e começaram a falar aqui dentro. Então, chegava um momento que tinha a minha voz, que é o Carlos Maltes do livro, e tinha a voz deles dialogando dentro da minha cabeça. E tinha um cara que estava escrevendo o livro, que sou eu, né? Então, são diversos eus dialogando, né? Então, você pergunta, sempre é você o Carlos Maltes do livro? Rapaz, é uma pergunta que eu estou precisando responder. Para mim mesmo. Agora, uma outra coisa interessante do livro é a questão da linguagem, né? Quer dizer, o resgate dessa linguagem urgente e sintética da internet, né? Quer dizer, e que ela é muito metafórica, né? Há muito esse trabalho metafórico que chega a ser grafado mesmo, né? Quase que uma revivência dos concretistas, né? Exatamente. Quer dizer, como é que foi trabalhar também essa linguagem? É muito interessante a sua referência aos concretistas, porque é isso mesmo que eu vejo dessa maneira também, né? A linguagem da internet, ela de certo modo, ela resgata o concretismo, resgata a Altamira também, porque ela é meio gráfica, né? Quer dizer, tem uma hora que é letra, tem uma hora que vira um desenho, né? Os símbolos gráficos viram um rosto sorrindo. Então tem algumas coisas interessantes acontecendo na internet do ponto de vista do grafismo, né? Da linguagem e da gráfica da linguagem, né? Da grafia da linguagem. Então, para mim, o interessante era usar essa linguagem urgente e ultraveloz para tratar dos grandes temas, você está entendendo? Essa mistura que me pareceu interessantíssima, porque os grandes temas eles estão fora de moda hoje em dia. A filosofia não discute mais quais são os grandes temas. Deus, existência, amor. Se eu falar de Deus, por exemplo, é meio pecaminoso, né? É uma coisa assim, meio, como assim, né? Sem ser do ponto de vista técnico, né? Então, a filosofia não discute mais, a psicologia nunca discutiu, a religião é dogmática e formal, quer dizer, não está discutindo nada também. Dificilmente você vai ver um espírita discutindo com um evangélico sem sair no tapa, né? Então, a ideia era trazer esses grandes temas para essa linguagem que é ultra rápida, superficial e contemporânea, né? Essa mistura aí que me parecia que poderia gerar um caldo interessante, né, do ponto de vista estético. Então, foi o que eu tentei fazer aí, né? O Abilolá do Mundo Novo também, ele parte... Quer dizer, essas discussões religiosas todas, ele tem muito disso, dessa questão. E ele parte de um princípio que me pareceu interessante, quer dizer, ninguém sabe quem tem razão, porque todos, na verdade, defendem o mesmo ponto de vista. A existência de Deus e que Ele é o caminho da salvação. E fora isso, não existe. Aí há o contraditório da ciência dizer, não, peraí. Né? Como assim? Quer dizer, a sonda já chegou a Marte, não chegou ao céu, quer dizer, já deveria ter encontrado. Né? Já saiu da galáxia, né? Bom, pelo menos é o que da Via Láctea, né? Eu mesmo não fui lá para ver. e não encontrou nada disso, né? Quer dizer, a discussão, quer dizer, essa discussão, sei lá, física de Deus, ou pelo menos do céu. Sim. E tal, é a grande discussão que está no livro, né? Quer dizer, como é que se dá isso dogmaticamente? Sim. Bom, a ideia era justamente porque, veja bem, tem personagens ali como o Cavaleiro da Triste Figura,
que ele é Dawkins, ele é dawkiniano total, ele acha tudo isso aí uma bobagem e perda de tempo ficar discutindo esse tipo de assunto. O Smith nunca ouviu falar disso aí, o Smith está indignado, ele é contra tudo, como você falou, né? Tem uma menina que é espírita, eu estou lá falando da minha opinião e tal, quer dizer, há uma perplexidade diante desse assunto, há uma, assim, ninguém sabe direito para onde é que a gente vai, né? Porque a própria ciência, de certo modo, isso é uma ideia que eu defendo no livro, a própria ciência hoje em dia, ela se coloca mais ou menos do jeito como a Igreja Católica se colocava na Idade Média. Ela se coloca de um ponto de vista dogmático também, entende? Quer dizer, qual é a garantia que eu tenho mesmo que esses caras foram lá em Marte? Eu mesmo não fui, estão dizendo. Então, assim, e que não encontraram Deus, como o próprio Jung dizia, né, que fizeram a faxina do céu e não encontraram Deus, né? Mas pode ser que tenham procurado no lugar errado, né? Agora, vamos dizer assim, essa perplexidade e, fundamentalmente, o fato de se estar discutindo isso, que eu acho que é o inovador do livro. Porque não se discute, né? As pessoas andam em grupos e não, esses grupos não discutem entre si. É aquela história o cara do PC discute com o cara do PC do B, mas ele não discute com o fascista, porque não tem ponto de apoio por onde começar a discussão. Então dificilmente você vai ver as pessoas sentadas pacificamente, ouvindo umas às outras os argumentos, né? E pensando nisso de uma forma tranquila, vamos dizer assim. Então a ideia também era essa, vamos discutir esses assuntos aqui, por que não? Né? Então, quem me garante que a ciência é tão científica assim quanto ela se propõe? Então, como um momento que eles estão dizendo lá, pois é, né? Vem o cara e fala assim, cientistas afirmam que é muito bom comer rabanete para o coração, né? No ano que vem eles vão dizer o contrário. É muito bom, não é, o rabanete faz mal para o coração. Cuidado, cientistas afirmam. Então, cientistas afirmam é parecido com uma igreja era na Idade Média. Ninguém questiona. Cientistas afirmam é a palavra de Deus. Então, a ciência virou religião. E como diz o meu parceiro, o Humberto Gessinger, né? As coisas mudam de nome, mas continuam sendo religiões, porque, como dizia o próprio Jung, o ser humano é eminentemente, por natureza, um ser religioso. Então, a gente inventa religião, pode ser o Flamengo, pode ser a ciência, a academia científica, a universidade, a academia, ela nasceu dentro da universidade. Então, você pega a hierarquia universitária, é igual a da igreja. Tem lá os cardeais, os bispos, né? Os doutores, o doutor, não sei das quantas, falou. Mas e aí, meu? Né? Agora, esses temas metafísicos me parecem muito mais apropriados para se questionar esse tipo de coisa, porque quem garante alguma coisa aí? Cada um fala o que pensa. Então, um vem lá e fala de Deus, o outro fala que Deus é um delírio. Cada um fala o que bem entender, por que não? Né? Então, me parece que é um campo muito fértil de discussão aí, que não está sendo usado, porque virou um dogma, antidogma, você falar de Deus. Então, eu falo. Agora, toda essa discussão me lembra muito o Aldo Rosler, quando ele faz esses certos contradições, e é engraçado porque ele dá um novo conceito de Deus, né, que é a soma, né, que é o Deus químico. Né, o Deus químico, e que acaba se tornando uma terapia psicanalítica também. Exatamente. O Roberto Freire fala disso, né? Quer dizer, a literatura e a vida estão sempre se brincando em alguma coisa, em algum momento, né? Quer dizer, o seu livro também caminha nesse sentido, né? A partir da literatura se discutindo